Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E eu quero partilhar com vocês a preciosa palavra de Deus. Então peço que você abra comigo o texto de Marcos, capítulo 14, versos de 1 a 9. Marcos 14, de 1 a 9. Só peço que depois da leitura você não feche sua Bíblia. Eu preciso que você acompanhe comigo essa exposição. Está escrito o seguinte: dali a 2 dias, Marcos 14, pastor, versos de 1 a 9. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus à traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Amém. O contexto desta passagem está meridianamente claro. Trata-se de 2 dias antes da Páscoa. E vocês sabem que a Páscoa é a maior festa dos judeus. A Páscoa retrata o fato histórico da saída de Israel da escravidão do Egito, quando Deus liberta o seu povo. A Páscoa era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. Isso porque na Páscoa a população de Jerusalém quintuplicava e os romanos tinham medo de rebelião. Tanto é fato que na Páscoa todo o aparato militar e o gabinete do governador se transferia de Cesareia Marítima para Jerusalém. Até mesmo o tetrarca da Galileia, Herodes Antipas, na Páscoa mudava a residência oficial do seu governo para Jerusalém. E diz a Bíblia que 2 dias antes da festa, os membros do Sinédrio, ou pelo menos alguns deles, tramam, orquestram, urdem para prender Jesus à traição e matá-lo depois da festa, quando o povo já tivesse ido embora, sem os holofotes daquela grande multidão que enchia a cidade de Jerusalém. Porém, que ele estava para ser entregue nas mãos dos escribas e sacerdotes, para ser preso e crucificado. Concluímos, portanto, que quando os homens pensam que estão no controle, eles estão apenas cumprindo uma agenda já estabelecida por Deus. Quem está no trono é Deus, quem dirige a história é Deus. Mesmo que os homens maquinem, conspirem contra Deus,
eles só podem cumprir os eternos propósitos de Deus. Nosso Deus é soberano. Mas também vale destacar que enquanto as maiores autoridades religiosas de Israel tramam a prisão e a morte de Jesus em Jerusalém, 10 quilômetros dali, na aldeia de Betânia, uma família prepara uma festa para Jesus. Isso me deixa intrigado, porque Jesus é amado por uns e odiado por outros, é rejeitado por uns, mas é acolhido por outros, é rechaçado por uns, mas é adorado por outros. E nós viemos aqui nesta noite porque queremos adorar ao Senhor Jesus. Ele é a razão da nossa vida. Agora, sabem por que ainda hoje as pessoas odeiam Jesus? É porque Ele está vivo. Só por isso. Quem odeia os faraós do Egito hoje? Quem odeia hoje Senaqueribe, Nabucodonosor, Ciro, Dario o Grande, Alexandre Magno? Quem odeia hoje os Césares de Roma? Ninguém. Sabe por quê? Eles estão mortos. Mas o Jesus que adoramos esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, e Ele está aqui nesta noite, e Ele é a razão da nossa vida. Esse jantar que foi preparado para Ele em Betânia, foi preparado na casa de Simão, e a Bíblia coloca um adjetivo, um epíteto no nome de Simão: Simão o leproso. Eu não sei quem é esse Simão, a Bíblia não diz, mas a pergunta que teríamos que fazer nesta noite é esta: será que esse Simão ainda era leproso quando Jesus foi nesse jantar na casa dele? A resposta absolutamente segura é: claro que não era mais. Por que você sabe? Porque se fosse leproso, ele não podia ficar em casa, muito menos receber alguém na sua casa. Mas se o Simão não era mais leproso, por que o evangelista relata que o jantar aconteceu na casa de Simão o leproso e não na casa de Simão o ex-leproso? Para nos ensinar uma lição. Você e eu não devemos rotular as pessoas. Sabem por quê? Os rótulos ficam, mesmo quando eles não são necessários mais. O doente foi curado, o cativo foi liberto, o perdido foi salvo, mas os rótulos ficam. Então não carimbe gente, não rotule gente. Mas ainda é curioso que nesse jantar quem se destaca é uma mulher. Esse texto está relatado nos 4 evangelhos, em Mateus 26, em Marcos 14, em Lucas 22 e em João 12. Nos chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, essa mulher é incógnita, o nome dela não aparece. Mas em João 12, essa mulher é chamada pelo nome, é Maria, irmã de Marta e Lázaro. A história dessa mulher é brilhante. Por quê? Porque ela só aparece 3 vezes na Bíblia, e nas 3 vezes que Maria aparece na Bíblia, ela está aos pés de Jesus. A primeira vez, em Lucas 10, ela está aos pés de Jesus para aprender. Mesmo que Marta estivesse atarefada com os cuidados da casa, e mesmo que Marta quisesse que Jesus chamasse a atenção de Maria, Jesus disse: ela escolheu, Marta, a melhor parte, esta não será tirada.
Eu quero dizer para você que a melhor academia que você pode ter é aos pés de Jesus. Você nunca está sentado num lugar tão alto como quando você está sentado aos pés do Senhor Jesus para aprender. A segunda vez que Maria aparece na Bíblia é em João 11, e ela está de novo aos pés de Jesus para chorar. Seu irmão Lázaro estava morto e sepultado. E eu quero dizer para você que mesmo crente, mesmo sendo amigo de Jesus, quando você enfrenta a dor do luto, você chora. Funeral não é festa. Funeral é lugar de choro, de dor, saudade. E diz a Bíblia que Maria está aos pés de Jesus para chorar. Sabe por quê? Porque aos pés de Jesus é a melhor fonte de consolo que podemos encontrar para terapeutizar as dores da nossa alma. A terceira vez que Maria aparece na Bíblia é nesse texto. E mais uma vez ela está aos pés do Senhor Jesus, agora para agradecer. E agradecer o quê? O maior milagre público de Jesus, a ressurreição de Lázaro. Eu não sei se você já parou para perguntar por que Jesus só chegou 4 dias depois que Lázaro estava sepultado. Pensem comigo na cena e no registro bíblico. Quando Marta e Maria mandaram o recado para Jesus, ele estava a 1 dia de viagem de Betânia. Então agora vocês vão pensar junto comigo. Quando o emissário sai da casa da Marta e vai lá onde Jesus está, e entrega o recado, e o recado era simples: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Não precisa dizer vem depressa, corre, quem ama tem pressa. Logo que Jesus recebe o recado, ele diz para os seus discípulos assim: Lázaro morreu. Em outras palavras, o Lázaro morreu no mesmo dia que o emissário saiu de Betânia para entregar o recado para Jesus. Agora contem comigo. Jesus manda dar um recado para Marta. Vai lá e diz para Marta que esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas o Lázaro já tinha morrido. E eu imagino a cena daquele emissário retornando a Betânia no segundo dia, um dia para vir, outro dia para voltar. E ele chega esbaforido e diz para Marta: Jesus mandou dizer que essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas o Lázaro já estava morto e sepultado. Olha o nó na cabeça da Marta. Diz que Jesus fica mais 2 dias onde estava. Então vamos fazer conta de novo. O emissário gastou 1 dia para vir. Jesus fica mais 2 dias, são 3 dias. No 4º dia Jesus Cristo vai. Lázaro está morto e sepultado há quanto tempo? 4 dias. Por que ele esperou 4 dias? Insensibilidade? Falta de compaixão? Não. Havia uma crença firmada entre os rabinos de Israel que um morto poderia ser ressuscitado, porque a Bíblia relatava a ressurreição no ministério de Elias, no ministério de Eliseu. O próprio Jesus já havia ressuscitado a essas alturas o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. Mas a crença comum entre os rabinos era a seguinte: um morto pode ser ressuscitado até o 3º dia. Depois do 4º dia, aí é impossível que um homem seja usado por Deus para realizar esse ato. Só o próprio Deus pode fazer isso. Pois Jesus espera até o 4º dia.
para que a nação de Israel se rendesse à verdade, que ele não era apenas um grande homem, ele era o próprio Deus entre os homens. Agora, esse jantar está montado na casa de Simão, Marta está servindo, Lázaro recém-ressuscitado está à mesa com Jesus, e Maria então, diz a Bíblia, pega um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental, de cor branca e rosa, e diz a Bíblia que esse vaso está cheio, e diz a Bíblia que dentro desse vaso tem um perfume preciosíssimo, feito de nardo puro, e diz a Bíblia que dentro desse vaso tem uma libra de perfume. O que é uma libra? Uma libra significa o seguinte: 1 litro são 2,2 libras. Eu estou falando que dentro daquele vaso tinha quase meio litro, quase meio quilo de perfume. E ela vem por trás de Jesus, ele está reclinado à mesa, chega por trás e quebra o vaso, e todo esse perfume cai na cabeça de Jesus, escorre pelo corpo de Jesus, chega aos pés de Jesus. A casa tomada pela fragrância, Maria solta os seus cabelos e passa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. A reação é imediata dos discípulos: isso é um desperdício, poderia se vender esse perfume por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuraram contra ela. E Jesus disse: deixai-a, não a molestais, ela praticou boa ação para comigo. Os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura, ela fez o que pôde, e em verdade vos digo, em todo o mundo onde for pregado o Evangelho, será contado o que ela fez, para a memória sua. Então, com a sua Bíblia aberta comigo, eu quero tirar desse texto 8 lições que Maria nos ensina. Primeira lição, confira comigo o versículo 8, a parte B, a parte A. Está escrito aí, ela fez o que pôde. Se você tiver versão atualizada e conseguir, para mim seria melhor, porque confere exatamente o que eu estou dizendo. Ela fez o que pôde. Você pode repetir essa frase comigo? Ela fez o que pôde. Então eu vou fazer uma pergunta agora a você. Você tem feito para Jesus tudo o que você pode? Porque às vezes a gente faz, mas faz relaxadamente, faz, mas não faz de todo o coração, faz, mas não faz tudo que pode, faz, mas não faz com a motivação certa. Você tem feito para Jesus tudo o que você pode? Deixe-me contar um fato para vocês. Em 1723, começa um movimento na Alemanha, chamado de Movimento Morávio, com Ludwig van Zinzendorf, que começa uma reunião de oração na Alemanha que durou 100 anos, ininterruptamente, desencadeando um grande movimento de oração e avivamento. Os moravianos eram pobres, mas cada 18 moravianos sustentavam um missionário fora da Alemanha. Alguns deles, não tendo dinheiro para enviar para a obra missionária, se vendiam como escravos, para comprar passagem de ida para os povos mais longínquos, para passar o resto dos seus dias lá pregando o Evangelho. Quando eu escuto uma história dessa, eu pergunto a mim: meu Deus, e eu estou fazendo o que eu posso para Jesus? Pois Maria fez o que pôde. Segundo lugar, confira comigo o versículo 3.
Maria fez o seu melhor. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. Vamos entender isso aqui, irmãos. Este perfume é colocado em grau superlativo, é preciosíssimo. Por que ele é preciosíssimo? Primeiro, porque essa essência, você sabe que todo perfume é feito de uma essência. Não tinha essa essência em Israel. Essa essência era caríssima e raríssima. Essa essência só tinha na época na cordilheira do Himalaia, de um arbusto seco moído, transportado em lombos de camelos. Se vocês olharam comigo o preço que foi avaliado, eu estou falando de 1 libra, quase meio quilo, e foi avaliado em mais de 300 denários. Denário era o valor do trabalho de um homem durante um dia inteiro. Então eu estou dizendo para você que se tinha quase 500 ml de perfume e foi avaliado em mais de 300 denários, eu estou dizendo que cada ml custava um dia de serviço. Em outras palavras, cada grama do perfume custava um dia de serviço, cada gota do perfume custava um dia de serviço. Eu não conheço ninguém que trabalhe um dia inteiro, 24 horas, para comprar uma gota de um perfume. Esse perfume não se achava numa loja de perfumaria, ele era comprado gota a gota, gota a gota, grama a grama, grama a grama, ia sendo acondicionado nesse vaso de pedra, de alabastro. Agora notem que ela não abre o vaso. Diz a Bíblia que ela fez o quê? Quebrou o vaso. Por que ela quebrou o vaso? Ela está querendo dizer o seguinte: eu não quero que sobre nem uma gota. Tudo o que eu tenho, eu quero colocar a serviço de Jesus. Ela fez o seu melhor. Terceiro lugar, terceira lição, ela fez sacrificialmente. Ô irmãos, vamos pensar um pouquinho aqui comigo. Não dá para você entender uma moça pobre, de uma família pobre, de uma aldeia pobre, de uma nação pobre, gastar 1 ano de serviço num frasco de perfume? Você nunca viu isso, nem eu. Para você entender isso aqui, você tem que entender a cultura judaica. Quando uma menina fazia transição de menina para mocinha, na puberdade, ela já começava a juntar suas economias e a comprar esse perfume e colocar nesse vaso de pedra para o dia mais sonhado, desejado, esperado da sua vida, o dia das suas núpcias, o dia do seu casamento. O que Maria está dizendo é o seguinte: eu quero colocar a serviço de Jesus o melhor que eu tenho, aquilo que tem mais importância para mim, mais significado para mim, mais valor para mim. Em outras palavras, ela deu não apenas o resto, ela deu o melhor, e ela deu de forma sacrificial. A pergunta que eu faço a vocês nesta noite é: o que é que você está fazendo para Jesus hoje, que pode receber o selo de sacrificial? O que que você está fazendo hoje que pode ser caracterizado como algo verdadeiramente generoso? Deixa eu lhes dar 2 exemplos. Eu li um livro recentemente, Janete, que me ajudou demais. Esse livro, pastor, infelizmente não tem ainda em português. Eu li para um congresso que eu estava participando nos Estados Unidos, precisava dar um resumo do livro, por isso li. E o livro é sobre generosidade. E o autor diz o seguinte: você quer entender generosidade? Faça o seguinte: passe numa loja
compra um jarro de vidro, transparente. Se você é chique, pode ser cristal, não tem problema, desde que seja transparente. Você vai botar na sua sala, para todo dia você passar para lá, para cá e olhar para o vaso. Só que você não vai botar flor, você vai botar terra, só terra, para lhe lembrar duas coisas. Primeiro, de onde você veio? Você veio do pó. Segundo, para onde você vai? Você vai voltar para o pó. Quanto você trouxe quando você veio do pó? Nada. Nu saí do ventre da minha mãe. Quanto você vai levar quando você partir? Também nada. Nu eu voltarei. Não tem gaveta em caixão, nem caminhão de mudança em enterro. Se você não trouxe nada, se você não vai levar nada, você não é dono de nada. Você é apenas mordomo do dono. Agora, o dono é generoso. A única maneira de você ser generoso com o que é do dono, e você é mordomo do dono, e o dono quer que você seja um mordomo fiel, é ser generoso com o que é do dono. Sabe qual é o nosso problema? É a síndrome de dono. Se eu sou dono, é meu, é para mim. Mas no dia que eu entender que eu sou mordomo do dono, e o dono é generoso, e eu sou mordomo dele, tem que ser um mordomo fiel, então não vou ter problema de ser generoso com o que é do dono. Mas deixa eu lhes dar uma segunda ilustração. Isso aconteceu em 2002, numa cidade do interior da Paraíba. Igreja Batista Missionária. Um ano de muita seca, colheita quase zero. A igreja muito sacrificada financeiramente. O pastor tinha um programa na rádio que alcançava 40 mil pessoas. E a igreja não estava tendo condições de pagar o programa. Ficou inadimplente 3 meses. Aí a emissora do rádio ligou para o pastor e disse: pastor, ou o senhor paga o programa essa semana, ou vamos tirar o seu programa do ar. Então no domingo à noite o pastor chegou na igreja, como um dia de hoje, por exemplo, e disse assim: meus irmãos, nós temos esse programa há tanto tempo, é o único programa evangélico da região, alcançamos 40 mil pessoas, o programa não pode sair do ar, nós não temos dinheiro, e eu gostaria que vocês fizessem uma oferta sacrificial esta semana, para o programa não sair do ar. Estavam lá no culto 2 membros da igreja, um casal, o senhor Tota e a dona Lourdes. Eles eram meeiros. Essa palavra meieiro é conhecida aqui? Todo mundo sabe o que é um meeiro? Não? Meeiro é a pessoa que trabalha no sítio de alguém, na propriedade de alguém. Aqui, talvez, agricultura mais industrializada, vocês não vivam essa realidade. Mas é aquela pessoa que planta um feijão, um milho, um arroz, ou colhe um café, e quando faz a colheita, a metade do que ele colhe vai para o dono da propriedade, e ele fica com a outra metade. Então na volta para casa eles foram a pé, 6 quilômetros. A Lourdes disse assim para o Tota: ô Tota, você escutou o apelo do pastor, nós temos que ajudar. O Tota disse: mas Lourdes, lá em casa não tem nada, vamos ajudar como? Não, Tota, mas nós vamos ter que fazer uma oferta sacrificial. Mas Lourdes, não tem um centavo lá em casa, vamos fazer o quê? E eles foram conversando, 6 quilômetros para casa, a pé. Lá pelas tantas, a Lourdes disse assim para o Tota: ô Tota, lá em casa tem um terreiro, cheio de galinha. O melhor que nós temos lá é o galo, então nós vamos dar o galo. A Lourdes: se você quer, tudo bem. Segunda de manhã, a Lourdes botou o galo debaixo do braço, 6 quilômetros para a cidade. Bateu na porta, o pastor veio atender. A Lourdes disse: pastor, eu vim trazer minha oferta sacrificial para o programa não sair
doar. O melhor que nós temos lá em casa é esse galo. Então, está aí a nossa oferta sacrificial. O pastor deu um sorriso amarelo, agradeceu, fechou a porta e pensou: meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse galo? Pensou: vou fazer uma rifa. Pensou melhor: não, rifa não combina com crente. Pensou para lá, pensou para cá, vendeu o galo, ia dar quase nada. Aí pensou em outra coisa: vou botar na internet. Botou na internet. Domingo de manhã, pastor Jeremias Pereira, lá de Belo Horizonte, lê essa história na internet. O coração dele foi tocado. Era domingo de manhã. Chegou na igreja e disse: meus irmãos, tem uma igreja no interior da Paraíba que está precisando de fazer um pagamento esta semana, senão o programa sai do ar. Vamos levantar agora uma oferta para o programa de rádio do pastor. Levantaram a oferta. A oferta correspondeu a 1 ano de programa. Aí o pastor ligou para o pastor da Paraíba e disse: pastor, fica tranquilo que o programa está garantido 1 ano. 1 ano. O próprio pastor Jeremias, pregando no Canadá, na igreja de um grande amigo, pastor Ceni Tavares, contou a história da mulher do galo. Levanta um membro da igreja e perguntou assim: eu quero saber se a dona Lourdes está precisando de alguma coisa. Ah, tá sim. O sonho dela é ter uma geladeira para fazer um chup-chup, tomar aguinha gelada no calor do sertão. Tem um fogão industrial para fazer comida para vender na cidade. Falei: então, estou mandando oferta para ela agora. Está pregando uma outra cidade agora em Nova York. Conta a história da mulher do galo. Levantou o empresário da igreja e perguntou: quer saber como é que é essa terra? Ela não vai ser meieira não, vamos comprar a terra e passar a escritura no nome dela. Comprar a terra, passar a escritura no nome da dona Lourdes do Sotota. Está pregando uma outra cidade. Contou a história da mulher do galo. Levanta o empresário e diz: eu quero saber como é que é essa terra. Se ela está produzindo direito, se precisa casar poço, vamos fazer poço artesiano, vamos mandar um engenheiro agrônomo para cuidar da terra, para que ela produza melhor. E fizeram isso. Está pregando outra cidade, contou a história da mulher do galo. Levanta o irmão e diz: quer saber como é que é a casa da dona Lourdes? Não, a casa é muito humilde, a terra é dela, ela já tem geladeira, já tem fogão industrial, ela já tem gente trabalhando na terra, mas a casa dela é uma casa muito simples ainda. Então bota tudo para baixo, vamos construir uma casa boa, bonita, grande, e equipar toda a casa dela. Um repórter da Christianity Today escuta essa história da mulher do galo lá em Nova York. Pega um avião, desce em João Pessoa, pega um carro, vai para o interior da Paraíba, para escrever a história da dona Lourdes e do Sotota. E essa história rodou o mundo. O que é importante é que a dona Lourdes e o Sotota nunca deram esta oferta sacrificial pensando em receber nada de troca. Não é uma barganha com Deus. Mas Deus quer que você tenha a experiência do que significa uma oferta sacrificial. Maria fez sacrificialmente. 4º lugar, Maria fez apesar das críticas. Confira comigo os versículos 4, 5 e 6. No versículo 4 está escrito o seguinte: que indignaram-se alguns entre si e diziam: por que este desperdício de bálsamo? Quem são esses alguns aqui que estão indignados contra ela? Os discípulos. Devem estar felizes com ela, imitando o exemplo dela, estão indignados. Mas preste atenção, eles não estão indignados com o que ela fez, eles estão indignados para quem ela fez. Se fosse para os pobres, tudo bem, mas para Jesus, mas aí é um exagero aí. Segunda crítica, olha o versículo 5. Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Notem que agora não é mais indignação, agora é murmuração. Mas eles não estão só murmurando, estão murmurando contra ela.
Agora, chama atenção para um ponto. Sabe quem fez essa avaliação de 300 denários, mais de 300 denários? É só ler João 12. Quem fez a avaliação entendia de dinheiro. Era o tesoureiro do grupo. Era o Judas Iscariotes. Ele era ladrão. É a primeira vez que a Bíblia chama esse camarada de ladrão. Ele não estava interessado em ajudar pobre coisíssima nenhuma. Ele estava interessado nessa grana. E tanto é fato que foi dessa festa aqui que Judas sai nas caladas da noite para ir lá em Jerusalém e vender Jesus por 30 moedas de prata. Terceira crítica, está no versículo 6, confirem comigo. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. Então a primeira é indignação, a segunda é murmuração e a terceira é molestação. Molestar hoje é crime, da cadeia. Qual a lição que nós temos que aprender aqui? Eu sou pastor há 39 anos. Eu nunca vi ninguém se levantando para fazer a obra de Deus sem enfrentar críticas. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de críticas está mais preocupado com a sua reputação do que com a glória de Deus. As pessoas estão criticando você, faça a obra de Deus assim mesmo. Elas estão irritadas com você, continue fazendo a obra de Deus. Elas estão murmurando, continue fazendo a obra de Deus. Elas estão molestando você, continue fazendo a obra de Deus. Você não está fazendo para agradar homens. Se você fosse querer agradar homens, nem servo de Cristo você seria, disse o apóstolo Paulo. Então faça, apesar das críticas. Porque também tem alguns crentes que são chamados de crentes hipersensíveis. Eu sei que aqui não tem ninguém assim. Mas você conhece crente hipersensível? Qualquer coisinha se melindra. Qualquer coisinha diz: vou sair da igreja. Ah, eu fui fazer alguma coisa na igreja, me criticar também, nunca faço mais nada. Você conhece gente assim? Pois Maria fez apesar das críticas. Quinto lugar, quinta lição. Maria fez só para agradar a Jesus. Essa confirmação está em João 12. Diz que Maria enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. O que significa isso para a cultura brasileira? Nada, nada. Mas na cultura judaica isso era um escândalo. Uma mulher não soltava os cabelos em público. Mas por que Maria fez então? O ponto aqui é o seguinte, irmãos. Quando você está transbordando de alegria, quando você está transbordando de amor, quando a gratidão não cabe no seu peito, você não consegue ficar muito dentro de um caixote tradicional, de regrinhas humanas, de conformidade com os protocolos sociais. Você extrapola isso. Sabe por quê? Você não está preocupado com o que o fulano vai pensar, com o que o Beltrano vai dizer, com o que o outro vai comentar. Você só tem um vetor que governa a sua vida, é agradar ao Senhor Jesus. Às vezes na igreja a gente fica cheio de dedos, irmãos, para agradar o fulano, para agradar o Beltrano, para agradar o ciclano. Eu não faço isso porque eu vou desagradar o fulano. Eu não posso falar aquilo outro porque o fulano vai ficar chateado. Eu não posso fazer aquilo outro porque aquela família não vai gostar. E aí você começa a querer agradar todo mundo e acaba desagradando a Jesus. Maria só fez para agradar a Jesus. Sexto lugar, Maria fez a pessoa certa. Confira comigo aí os versículos 6b e 7. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Vamos entender isso aqui. Será que Jesus está dizendo que os pobres não são importantes? Que a causa dos pobres pode esperar? Que ajudar os pobres não é uma prioridade no reino de Deus? É isso que Jesus está dizendo? Literalmente, não. Não. Aliás, se você ler Mateus 25, 31 a 46, há uma cena lá,
do juízo, todos de pecado de omissão, e todos referindo-se ao descuido dos pobres. Estive com fome e não me deste comer, estive com sede e não me deste beber, estive nu e não me vestiste, eu estive doente e não me visitaste, eu estive preso e não fostes ver-me, eu estive forasteiro e não me abrigaste. E as pessoas vão perguntar: mas quando te vimos assim? E Jesus disse: todas as vezes que vistes que deixaste fazer um desses pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Mas o ponto que eu quero destacar aqui, o texto ressalta, é: ninguém é salvo porque ajuda os pobres, ninguém vai para o céu porque socorre os pobres. Ajudar os pobres não é a causa da salvação, é consequência da salvação. Você não ajuda os pobres para ser salvo, você ajuda os pobres porque foi salvo pela graça. Então Maria fez a pessoa certa, e Jesus deixou claro: os pobres sempre os tenho convosco. Cada geração que a igreja viver, ela precisa cuidar dos pobres. Esta geração tem pobres, a próxima geração, se Jesus não voltar, terá pobres. Daqui a 100 anos, se Jesus não voltar, vai ter pobres. Daqui a 1000 anos, se Jesus não voltar, vai ter pobres. E a igreja sempre estará cuidando dos pobres. Mas Maria entendeu naquele momento a necessidade de colocar o seu melhor a serviço de Jesus. Sétima lição, penúltima lição. Vamos recordar as 6 primeiras? Ela fez o que pôde, ela fez o seu melhor, ela fez sacrificialmente, ela fez apesar das críticas, ela fez só para agradar a Jesus, ela fez a pessoa certa. Sétimo lugar, ela fez no tempo certo. Olha o versículo 8, a parte B. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E eu preciso que vocês acompanhem o meu raciocínio agora, porque aqui tem uma lição muito preciosa. Vocês se lembram de Lucas 8, de 1 a 3? Quando fala daquelas mulheres da Galileia, 3 delas chamadas pelo nome: Maria Madalena, Susana e Joana, e muitas outras que sustentaram financeiramente o ministério de Jesus nas suas jornadas itinerantes pelas cidades da Galileia, cidades e aldeias. Irmãos, haviam 104 cidadezinhas na Galileia, era muito povoada. Agora eu quero que vocês pensem comigo, por favor. Era um trabalho itinerante. Então vamos contar aqui. Tinha Jesus, mais 12 discípulos, 13 pessoas. 3 mulheres citadas pelo nome: Maria Madalena, Susana, Joana. 13 mais 3, 16 pessoas. Muitas outras mulheres, eu não sei quantas são, não sei. Mas vamos resumir, vamos pensar aqui em 40 ao todo, 40. Cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Logística para comer, não tinha self-service, não tinha restaurante como nós temos hoje, não tinha hotel para se hospedar como nós temos hoje. Cidade em cidade, aldeia em aldeia, logística de comida, de pousada, de roupa, de calçados, porque a estrada é cheia de pedregulho para andar. E essas mulheres, um DOC hoje, um Pix amanhã, uma transferência bancária no outro dia, sustentando, bancando o ministério de Jesus. Desculpem os homens, mas me parece que as mulheres são mais generosas do que os homens. Diz a Bíblia que quando Jesus falou para os seus discípulos, e falou 3 vezes pelo menos, de que ele subiria para Jerusalém, seria preso, seria crucificado para ressuscitar ao 3º dia, as mulheres, essas mulheres estavam presentes. Quando Jesus vai para Jerusalém, na semana em que ele disse que seria preso e crucificado, essas mulheres sobem com ele para Jerusalém. Eu estou falando das mulheres que moravam lá no norte e vão lá para o sul com Jesus. Agora preste atenção no que eu vou lhes dizer. Quando Jesus foi crucificado,
Quantos discípulos estavam lá na crucificação? Quantos? Apenas um, João. Os outros se acovardaram e fugiram. Essas mulheres estavam lá. Essas mulheres. Agora preste atenção no que eu vou lhes dizer. Lucas 23, 54 e 55 diz que essas mulheres viram onde e como Jesus foi sepultado. Não consta que nem João estivesse presente no sepultamento de Jesus. Essas mulheres estavam lá, mas viram duas coisas: onde e como. Por favor, acompanhe o meu raciocínio agora. Que horas Jesus morreu? Que horas? 3 horas da tarde, hora nona. Que horas Jesus foi sepultado? Que horas? A Bíblia não diz, mas necessariamente foi antes de começar o sábado. Que horas começava o sábado? Sexta-feira, 6 da tarde. O que é que tem que acontecer? Jesus morreu, não dá para tirar o corpo da cruz sem autorização. Ninguém autoriza, a não ser o governador. Mas também não adianta ir qualquer um para falar com o governador, que ele nem vai receber. Tem que ter trânsito. Então tem que escolher alguém que tenha trânsito. Então escolheram José de Arimateia. O José de Arimateia sai lá da cena, vai lá no palácio. Ou diz: o governador, eu queria permissão para tirar o corpo de Jesus da cruz. Ah, mas é muito pouco tempo, não morreu ainda, não morreu, sim senhor. Não, não morreu não, aqui demora muito tempo para morrer. Não morreu, sim senhor, não morreu. Morreu, sim senhor. Eu só acredito se quem fez e liderou o ofício, o comandante militar, vem aqui para me falar. Aí vai lá, se o senhor não for lá, o homem não libera. Então o comandante vai lá no governador. O governador morreu mesmo. O governador tem que emitir um documento, expedir uma autorização, tem que voltar lá com autorização. Agora tira o corpo. Tem que ir no mercado comprar perfume, tem que ir no mercado comprar lençóis, tem que limpar o corpo, tem que envolver o corpo nos lençóis, tem que tirar o corpo dali, tem que ir lá levar para a sepultura, tem que rolar a pedra porque é muito pesada, tem que introduzir o corpo lá dentro, tem que fechar a pedra que é pesadíssima. Tudo isso em menos de quanto tempo? De 3 horas. Qual a conclusão que você chegou comigo? É pouco tempo demais. Agora preste atenção no que está escrito. As mulheres viram o quê? Onde e como. Qual a conclusão que você está chegando comigo? As mulheres não gostam de nada mal feito. Elas olharam e disseram assim: está mal feito esse serviço. Deixa passar o sábado e nós vamos voltar aqui, fazer serviço direito. Que hora que terminava o sábado? Sábado, 6 da tarde terminava o sábado. Elas correram no mercado, compraram perfumes. E bem de madrugada, no domingo, elas caminham para lá, pensando: meu Deus, quem vai rolar pedra? Quem vai rolar pedra? Quem vai rolar pedra? Quando elas chegam, uma surpresa. A pedra está rolada. O túmulo está aberto. Elas entram, o túmulo está vazio. Elas saem, um anjo diz para elas assim: mas por que vocês estão aqui procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui não, ele ressuscitou. Sabe o que o anjo está dizendo para essas mulheres? Vocês fizeram muita coisa para Jesus, mas uma coisa vocês não fizeram. Vocês não anteciparam em ungir o corpo dele para a sepultura. A única pessoa que pensou nisso foi Maria, e fez no tempo certo. Qual a lição aprendida aqui? Há coisas na vida que ou você faz hoje, ou nunca mais você vai ter chance de fazer. O tempo é hoje. Sabe aquele telefonema? Não deixa para amanhã. Sabe aquela palavra de consolo? Não deixa para depois. Sabe aquela conversa que você precisa ter muito tempo? Faça isso hoje.
Sabe aquele socorro que você precisa dar para alguém? Faça isso hoje. Amanhã pode ser tarde. Maria fez no tempo certo. Eu não sei quanto a vocês, mas uma coisa me choca na cultura brasileira, me choca muito. Primeira coisa, Luiz, que me choca na cultura brasileira são os nossos funerais. Sabem por quê? Eu nunca vi ninguém receber tanto elogio como os defuntos. Nunca vi. É uma rasgação de seda em cima do caixão que não tem mais fim. A grande pergunta é: será que aquela pessoa em vida, porque depois que morre não escuta nada, escutou algum daqueles elogios? Se você tem que elogiar alguém, elogie em vida. Mas tem gente muito espiritual que diz: não, esse negócio de elogiar é um perigo, porque a pessoa vai ficar vaidosa. Não, sabe o que a Bíblia proíbe? É hipocrisia. Mas uma palavra boa, na hora certa, é um bálsamo. A segunda coisa que me choca nos funerais, irmãos, é que defunto recebe mais flores do que vivos. Dá para entender isso? Eu fui num funeral, certa feita, e eu contei 86 coroas de flores. E eu fiquei do lado olhando. Falei: meu Deus, coitado do defunto, não consegue cheirar um botão de rosa mais. Para que tanta flor para ele? Sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Você tem que mandar flor para alguém, manda em vida. Brincando um pouco com os maridos. Eu sei que os maridos mato-grossenses que vocês falam são fantásticos, só gente boa. Nunca esquece o aniversário da esposa, nunca esquece, né? A festa de casamento, aniversário de casamento. Agora também tem marido pão duro. Você conhece marido pão duro? Nunca deu um buquê de flor para as pessoas, nunca, nunca. Agora no dia que a coitadinha morrer, ele vai na floricultura encomendar uma coroa e nem vai pedir desconto. A coitadinha que nunca ganhou um buquê de flor ganhou uma coroa na morte. Dá para entender isso? Faça no tempo certo. Mas eu termino aqui, o último ponto, o oitavo ponto. Maria fez com reflexos para a eternidade. Olha o versículo 9 comigo. Em verdade vos digo, em todo mundo onde for pregar o evangelho, será contado o que ela fez, para a memória sua. Sabe o que é que me impressiona nesse texto? É que Maria fez isso numa casa pequena, humilde, há 2000 anos, num grupo fechado de amigos, e o que ela fez está sendo proclamado dos eirados nos ouvidos do mundo. E a profecia de Jesus, proferida dentro daquela casa, está se cumprindo hoje de novo, 25 de julho de 2021, no templo da Igreja Batista Nacional de Campo Verde, Mato Grosso, Brasil. A pergunta que eu faço a você hoje é esta: o que é que você está fazendo hoje que vai impactar as futuras gerações? Qual o legado que você vai deixar? Nós vivemos uma geração egoísta demais, narcisista demais, materialista demais, que só pensa em si. Me permita pensar uma coisa, eu não sei se vocês pensam nisso, eu penso, de vez em quando eu penso, não sei se eu estou ficando meio maluco, mas eu penso. Sabe o que eu penso? Meu Deus, se Jesus não voltar antes, 50 anos depois que eu morrer, alguém for lá e espanar a poeira da minha lápide, do meu túmulo, será que a minha história vai mexer com alguém ainda? Vai impactar alguém ainda?
Eu queria terminar o meu sermão hoje contando duas ilustrações, uma negativa, uma positiva. A negativa eu vou tirar da Bíblia, a positiva da história. Todos vocês já ouviram falar no rei Ezequias, filho de Acás, um dos homens mais piedosos, a ponto da Bíblia dizer que ninguém foi igual a ele antes nem depois. Diz a Bíblia, Luiz, que o Ezequias começou a reinar com 25 anos, reinou 29 anos, morreu com 54 anos. Quando Ezequias estava no auge do seu governo, com 39 anos de idade, ele enfrentou dois problemas gravíssimos. Primeiro, a Assíria, que havia tomado as 10 tribos do norte, enquanto ele era rei aqui em Judá, cercou Jerusalém. O exército assírio era o mais temido exército do mundo. O rei mandou uma carta abusada para ele, o comandante mandou uma carta abusada para ele: se renda, Ezequias, porque Deus nenhum poderá livrar você da minha mão. Se não bastasse esse cerco de um poderoso império militar cercando Jerusalém, diz a Bíblia que ele teve uma doença, uma úlcera, que médico nenhum conseguiu resolver. E é nessa conjuntura que Deus mandou o profeta Isaías na sua casa, com um recado urgente, e o recado era esse: põe em ordem a tua casa, porque morrerás certamente, e não viverás. Sobrou para o rei apenas uma parede, e para a parede ele se voltou, e chorou copiosamente, e orou fervorosamente, e Deus respondeu rapidamente, e deu ordens ao profeta Isaías para voltar lá, e disse: olha, rei, Deus ouviu a sua oração, Deus viu as suas lágrimas, Deus vai te curar, Deus vai libertar Jerusalém do poder da Síria, e Deus vai acrescentar na sua vida mais 15 anos. Sabe o que aconteceu? Deus escalou um anjo, e o anjo matou 185 mil soldados assírios ao redor de Jerusalém. Deus curou Ezequias. A notícia da cura, da libertação foi tão grande, que lá muito distante, um novo reino que estava se formando, o Império Babilônico, o rei da Babilônia manda uma carta, mandou presentes para Ezequias, uma comitiva diplomática para visitar o rei Ezequias. Quando Ezequias recebe aquela comitiva diplomática, diz a Bíblia que ele abre a sua casa, ele abre o seu palácio, ele abre os seus tesouros, ele abre as suas fortunas, as suas riquezas, e mostrou quão rico ele era, quão forte ele era, quão poderoso ele era, quão extraordinariamente rico e poderoso ele era. E diz a Bíblia que ele não deu uma palavra sequer de agradecimento a Deus. Diz a Bíblia que aquilo foi mal aos olhos do Senhor. E agora Deus manda o profeta Isaías de volta à casa dele. E o profeta chegou e perguntou: e aí, rei, estou sabendo que você recebeu uma comitiva? Ah, recebi, sim, senhor. E aí, como é que foi? De onde vieram? Ah, vieram de longe, lá da Babilônia. O que você fez? Ah, eu mostrei meus tesouros, minhas riquezas, minha glória, meu poder. E o profeta disse: foi mal o que você fez. Agora você escuta a palavra do Senhor. Essa Babilônia vai se tornar um grande império, e essa Babilônia virá lá no futuro, e tudo que vocês ajuntaram, essa Babilônia vai levar embora, vai saquear tudo, vai rapinar tudo, não vai deixar nada. Tem mais, rei, dos filhos que tu gerares serão levados cativos para a Babilônia. E tem mais, rei, esses filhos serão eunucos, serão castrados e não poderão gerar. Você quer coisa pior do que isso? Sabe o que é que o rei respondeu para o profeta? Boa é a palavra que tu disseste. Não, você não entendeu o que eu estou falando. Eu estou falando que a Babilônia virá e vai saquear. Eu estou falando que a Babilônia virá e vai levar os filhos. Eu estou falando que a Babilônia virá e vai castrar os filhos. E você está falando que é boa essa palavra? Você ficou louco, homem? Não, ele não falou, ele pensou. Boa essa palavra, porque pelo menos eu terei paz nos meus dias.
Sabe o que ele está dizendo? Quando isso acontecer, profeta, eu já bati as botas. Quando isso acontecer, eu não estou mais aqui não. Eu só me importo comigo. Me perdoe da expressão. Depois que eu morrer, que se danem as futuras gerações, eu não estou nem aí. Frustrante, decepcionante. Ô irmãos, por favor, eu estou falando aqui para pais, para avós, talvez até para bisavós. Em nome de Jesus, nós temos que cuidar das futuras gerações. Nós temos que investir nos nossos filhos, nós temos que investir nos nossos netos, nós temos que investir nas futuras gerações, para que a futura igreja, a futura geração, seja mais crente do que a nossa geração. Qual o legado que nós vamos deixar? Agora deixa eu contar um exemplo positivo para encerrar. O exemplo do missionário David Livingstone, missionário inglês, que foi para a África, passou a vida toda na África, pregando o evangelho na África, adoeceu na África, morreu na África. Quando ele morreu, os ingleses foram para lá, para pegar o corpo dele, levar para a Inglaterra, sepultar na Inglaterra. Os africanos disseram o seguinte para os ingleses: vocês podem até levar o corpo dele, mas o coração dele vocês não vão levar. Ele amou a África, ele trabalhou a vida toda na África, ele serviu a Cristo na África. O coração dele vai ser enterrado aqui na África. Sabe o que fizeram? Abriram o peito dele, arrancaram o coração dele e sepultaram o coração dele na África. Quando você vai para Malawi, lá tem uma catedral de chão batido, e lá tem uma placa de bronze na parede, para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Levaram o corpo dele e sepultaram o corpo dele na abadia de Westminster, em Londres, onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra. Sabe qual é o túmulo mais visitado na abadia de Westminster? Não é dos reis, nem dos nobres, é de David Livingstone. E lá tem uma placa de bronze com os seguintes dizeres: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Oh amados, que possamos viver hoje de tal maneira que a nossa vida traga glória para Deus e impacto para as futuras gerações. Que Deus nos ajude a imitar essa mulher que viveu aos pés de Jesus, para aprender, para chorar, para agradecer, porque ela fez o que pôde, ela fez o melhor, ela fez sacrificialmente, ela fez apesar das críticas, ela fez só para agradar a Jesus, ela fez a pessoa certa, no tempo certo, com reflexos para a eternidade. Que o Senhor nos ajude. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.